eu recebi um link para um abaixo-assinado que tem um texto que eu considero bastante interessante e apropriado, que também não parece ter nenhuma inclinação político-partidária de qualquer partido, mas este texto ele foi subscrito por um juiz, um desembargador, um procurador, e eu vou ler para você o texto porque, se você também desejar, se você achar interessante este texto para colher assinaturas e quiser também assinar, vou deixar o link na descrição deste vídeo. O que me chamou a atenção neste texto e neste abaixo-assinado é porque ele busca o respeito a algumas garantias e direitos fundamentais de todo cidadão, a exemplo da liberdade de expressão, o nosso direito à liberdade de expressão, que para mim ele é muito caro, especialmente porque eu também tenho canais no YouTube e não gostaria de ver, de algum modo, às vezes até sem qualquer intenção de ferir, de magoar ou de desrespeitar alguém, mas de ver, por conta de algumas palavras ou por conta de algumas observações ou pensamentos e opiniões, ter um canal, por exemplo, cerceado da forma como as coisas andam acontecendo. Então, muito bem, eu vou passar para vocês o texto do abaixo-assinado para que vocês possam considerar. Começa assim: ao Senado Federal. Carta pela liberdade, pela democracia e pelo Estado de Direito, considerando os atos antidemocráticos praticados por aqueles que têm a missão de proteger a Constituição Federal. B. As reiteradas violações a direitos e garantias fundamentais, ainda que sob o discurso de protegê-los. C. Que em um Estado democrático de direito, todo o poder emana do povo, a ser exercido diretamente ou pelos seus representantes, detentores de mandato, fundando-se em um sistema de regras gerais e abstratas a rejeitar qualquer forma de arbítrio e autoritarismo. Então, os brasileiros e brasileiras subscritos reivindicam o incondicional, apartidário e necessário respeito à Constituição Federal, sem distorções interpretativas nem imposições arbitrárias de um suposto justo, fundado em sentimento individual sem correspondência com a vontade democrática. A vontade de um ou de alguns poucos não se sobrepõe à vontade popular encartada na Carta Magna. Justo é cumprir a Constituição Federal, não se admitindo qualquer restrição aos direitos e garantias fundamentais, ao Estado de Direito e ao princípio democrático. Há tempos, os poderes da República estão desequilibrados. A legalidade se tornou mero parâmetro sugestivo e a vontade do intérprete vem se impondo sobre o texto constitucional. Entre inúmeros casos, recentemente, vilipendia-se a liberdade de imprensa e de expressão. Constituição Federal, de 88, artigo 5º, inciso 9º. Desrespeitando casuisticamente a jurisprudência até então pacificada de que a crítica jornalística não é a prioristicamente suscetível de censura. Ele cita a DPF 130/DF da relatoria do ministro Aires Brito. Ao eventual prejudicado é assegurado o direito à indenização. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 10. E a ninguém é dado o monopólio da verdade, sendo vedada toda e qualquer censura. Constituição Federal de 88, artigo 220, parágrafo 2º. Bem como vedada qualquer forma de restrição à manifestação do pensamento e da informação. Constituição Federal de 88, artigo 220. A sociedade não pediu nem precisa de tutores iluminados, mas de liberdade e respeito à sua vontade soberana,
consubstanciada no texto constitucional. Não há complacência para regimes absolutistas ou ditatoriais. Preocupa-nos a escalada autoritária perpetrada por algumas autoridades do Poder Judiciário, com a conivência de alguns de seus pares e de importantes instituições democráticas. Recentemente, gritada a plenos pulmões a defesa da democracia, ficou convenientemente no passado, solenemente ignorada do lado de fora dos majestosos salões onde belas cartas retóricas foram tecidas para a proteção de interesses ideológico-políticos. Os brasileiros e brasileiras aqui subscritos pugnam pela restauração do estado de constitucionalidade em busca da normalidade institucional com respeito à tripartição de poderes, à liberdade, ao Estado de Direito e ao princípio democrático, pilares de uma sociedade constitucional que busca a paz social. Postulam respeito ao texto constitucional de modo incondicional, apartidário e necessário. Por este instrumento, suscitam os cidadãos, as entidades e instituições a se posicionarem e, em especial, o Senado Federal com a apuração dos fatos notórios, reassegurando a tripartição de poderes e preservando a dignidade da sua função. Então, o texto ele é subscrito por Jackson de Domênico, um advogado e desembargador eleitoral, Antônio Cláudio Macedo, um juiz federal do TRF1, Rafael Vasconcelos, um advogado público e ex-juiz de direito, Felipe Baima, que é um advogado, e Guilherme Schelp, procurador regional da República. Então, aqui está, é este o abaixo-assinado. Quem tiver interesse e concordar com esse texto, e como eu disse, essa é uma garantia que é de todo brasileiro, seja ele de que partido for, de direita ou de esquerda. Acredito que este é um anseio de todos nós cidadãos. E quem concordar com isso e desejar, eu vou deixar o link deste abaixo assinado na descrição deste vídeo. Desejo que Deus abençoe a todos.